Bom, o meu nome é Valdenir Caldas, eu nasci no estado de Rondônia, numa cidade na fronteira com a Bolívia, chamada Fortaleza do Abunã, em 1946, no dia 21 de fevereiro. Eu tenho 66 anos. Papai era diplomata de carreira. E ele viajava muito. Tanto é que eu quase que eu era boliviano. Porque o papai era cônsul na cidade de Cochabamba. Quando foi para nascer, a mamãe falou, olha, eu não queria que ele nascesse aqui na Bolívia, não. E o papai falou, não, mas ele nasce na Bolívia, nasce no consulado, ele vai ter a cidadania brasileira. E a mamãe insistiu muito para que eu nascesse mesmo em território brasileiro, porque ela era, morreu já, ela era indígena mesmo, retirada da tribo dos Xicrins, no Maranhão. Aos 4 anos de idade, a mamãe se mudou para São Paulo comigo. Mas depois a mamãe sentia muita saudade de lá, dos amigos, enfim, da convivência que ela tinha. E eu terminei fazendo um pouco do colégio primário no Barão dos Solimões e um pouco no Colégio Rio Branco, aqui na Avenida Higienópolis. Eu tive um professor no Colégio Rio Branco, que foi esse cidadão que na verdade, teve muita importância na minha vida. E ele morreu faz uns 4 meses atrás. Eu assim, fiquei bastante comovido com a morte dele. O professor João Cipriano. E ele dava aulas muito boas e eu me ligava muito nas aulas dele. E o João Cipriano disse para mim, escute, você nunca me falou das notas que eu lhe dava, né? E por que você nunca falou? Eu falei, porque eu não tinha nada para falar, professor. O senhor me dava ótimas notas, eu não tinha nada aqui questionar. Ele falou, mas eu queria lhe fazer um convite. Você está terminando o colégio e eu vejo que você tem muita sensibilidade para as ciências humanas. Por que você não vai fazer uma cadeira de ciências humanas? E eu falei, olha, o meu pai quer que eu faça direito, porque quer que eu siga a carreira diplomática. Ele falou, então tá bom. Mas eu não esqueci aquilo. E aí o que eu fiz? Eu fiz o vestibular para a faculdade de Direito e passei. E fiz Direito até o 4º ano e meio de Direito. Foi quando, no final do ano, eu fiz um trabalho na faculdade de Direito, estava terminando, o professor havia dito para a gente o seguinte, olha, ninguém pode entregar o trabalho depois do dia 4 de agosto. Vocês devem estar pensando, mas por que você lembra dessas datas? Porque foi uma coisa traumática na minha vida que eu vou contar agora. Dia 4 de agosto é o último dia. Vocês não podem deixar de entregar esse dia. Bom, o papai teve um infarto enorme, um pouco antes, no mês de julho. Eu preparei o trabalho e levei para ele. Mas eu levei fora de data. Eu levei no dia 5. Eu toquei assim, bati na porta dele. Ele falou, entra. Olha, eu vim entregar o trabalho. Ele levantou a vista assim, os olhos, me olhou, ele baixou e falou, fora. E ele era catedrático, naquela época existia cátedra. O catedrático tinha um poder fantástico, muito maior do que o poder de titular hoje, infinitamente maior. E eu insisti, e ele falou, fora. Quando ele falou fora pela 4ª vez, eu falei para ele assim, pessoas como o senhor é que ainda sustentam o fascismo. E ele me olhou, e eu peguei e fui embora, com o trabalho embaixo do braço. E ele chamou o Washington de Barros Monteiro, que era o diretor, falou, Washington, eu quero que expulse esse menino. O doutor Washington era amigo do papai. E ele pegou e me chamou, Valdenir, olha, eu sou o diretor, eu tenho que cumprir a minha função. Ele está determinando. E eu falei, não, doutor Washington, eu não vou criar nenhum problema para o senhor. Ele falou, então faça o seguinte, vamos fazer o seguinte, você tranca a sua matrícula
professor vai se aposentar ainda esse ano. O ano que vem você volta. Eu falei, tá bom. Se isso soluciona o seu problema, eu faço isso. E no final do ano, eu prestei vestibular para Ciências Sociais. Tinham 39 vagas, eu fui o 13º colocado. Entrei no vestibular, fiz o vestibular, fiz o curso inteiro. Depois, quando terminou o curso, comecei pós-graduação. Essa é a minha trajetória. Daí para frente é tudo aqui na universidade, né? Por que que nas minhas aulas eu falo sobre a juventude e por que que eu peço palmas? Primeiro é o seguinte, uma sala de aula com muitos jovens, existe um aspecto que é o seguinte, o professor, por exercício da profissão, ele tem um poder de concentração muito forte. Por quê? Porque é da profissão ele se concentrar para dar uma boa aula. Quando eu estou bastante concentrado, que eu sinto também que os alunos estão concentrados, eu peço uma salva de palmas justamente para a gente dar uma relaxada, sem que isso signifique uma descontração. Isso é uma coisa, é uma resposta. Outra resposta é a seguinte. Por que palmas para a juventude? Porque eu gosto muito da juventude. Gosto mesmo porque se existem pessoas que realmente falam com o coração e que não escondem a verdade, é o jovem, a juventude universitária. Porque eles têm dentro de si um compromisso que está nascendo, que é o compromisso com a seriedade. E o jovem dificilmente usa de falsa amabilidade. E eu tenho muito respeito pela juventude. Primeiro porque são pessoas que saem das suas respectivas casas para ouvir uma pessoa falar. Segundo, que é na juventude que está o futuro do nosso país. Portanto, palmas para a juventude, porque tem muita coisa para realizar. A outra pergunta é, como foi a minha juventude? Bom, a minha juventude foi muito porra louca. Foi. Eu fui detonador. Assim, eu era quase bandidão, assim, porque eu fazia cada coisa que Deus não acreditava. Ele dava risada, provavelmente. Falava, esse cara é muito tio crazy. E depois, no decorrer do tempo, eu fui me tornando um jovem menos estúpido. Até que quando eu entrei na universidade, aí eu não deixei de ser inteiramente estúpido, continuava um pouco. Mas aí eu entrei para grupos políticos de luta política contra a ditadura militar. E aí eu parti para a clandestinidade total. Quando eu falo isso, eu fico muito comovido, porque eu acho, mas eu não tenho certeza, que eu abreviei a morte da minha mãe, de tanto que ela sofreu pensando, meu filho está no meio daqueles cabeludos, todos eles querendo derrubar o governo e jogando bomba aqui, ali e acolá. E era isso mesmo, ela pensava o que era certo, porque eu dizia tudo para ela, eu não escondia nada dela. Eu adorava a minha mãe.